Olá, pessoal. Nós temos hoje para falar sobre a correção dos exercícios de multiplicação e divisão de polinômios, tá? Eu vou fazer aqui bem detalhado a correção de uma multiplicação e uma divisão. E eu quero que vocês deem uma atenção bem especial para tudo isso. Eu sei o quanto esse conteúdo é bastante trabalhoso e ele requer muita atenção, tá? Então, no exercício de multiplicação, dados os polinômios D, E e F, efetue as operações a seguir e escreva os resultados na forma reduzida, tá? Nós temos ali o polinômio D e E, né? E a gente representou aqui quem são os polinômios D, E e F. Então, o polinômio D é o z ao quadrado menos 2z mais 1. O polinômio E 2y mais 3y ao quadrado. E o polinômio F é y ao quadrado mais 10y mais 25, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero multiplicar o polinômio D, que é todo este aqui, vezes o polinômio E, que é todo este aqui. Então, eu vou colocar aqui z ao quadrado menos 2z mais 1, que é o polinômio D, vezes 2y mais 3y ao quadrado, que é o polinômio E. É isso que eu tinha que fazer. Agora, seguindo regras, para que eu possa fazer essa multiplicação, por regra, eu preciso multiplicar cada termo deste polinômio, do primeiro polinômio, por cada termo do segundo polinômio. Eu utilizei essas setas coloridas, vocês vão ver mais adiante, as outras também são coloridas, para nos ajudar na compreensão do que é o que, tá? Mas, não, óbvio, não precisa fazer colorido sempre, né? Desde que vocês tenham esse entendimento com relação ao que a gente está fazendo. Então, aqui, eu tenho z ao quadrado, e esse z ao quadrado precisa multiplicar pelos dois termos do outro polinômio. O menos 2z também vai multiplicar pelos dois termos, e eu usei a cor azul, azul royal, né? Tá um pouquinho diferente da outra escrita. E o 1, que é mais um termo do primeiro polinômio, multiplica pelos dois termos do segundo polinômio, e eu indiquei com a cor verde. Aqui eu coloquei, então, a solução disso. Aliás, o caminho para a solução, né? Em vermelho, o que eu usei na seta vermelha. Em azul royal, o que eu usei na seta azul royal. E em verde, o que eu usei na seta verde. O que foi feito aqui? Z ao quadrado multiplicado por 2y está aqui. Z ao quadrado multiplicado por 3y ao quadrado, ó, z até o 3y, a seta vermelha, está aqui. Com a seta azul, menos 2z vezes 2y é exatamente o que a seta está indicando. E, de novo, o menos 2z multiplicado, então, pelo 3y ao quadrado. E, por fim, 1 vezes 2y e 1 vezes 3y ao quadrado em verde, tá? O que foi feito aqui, pessoal? Aqui foi feito a multiplicação de cada termo do primeiro polinômio por cada termo do segundo polinômio. Isto aqui é a propriedade distributiva da matemática, da multiplicação matemática, né, que eu já mostrei para vocês, tá? Propriedade distributiva da multiplicação. Até, se eu não me engano, eu vou dar uma conferida se eu não passei o material, mas acho que eu passei o material com um resumo disso na última aula, para quem estava com dúvida. Então, assim, ó, o que eu fiz, então, aqui? Eu só mostrei o que temos que fazer, tá? Se vocês já têm uma certa autonomia, já sabem como fazer esses cálculos e não precisam mais detalhar tanto, podem representar esta última linha aqui, sem problema algum, direto. Eu sei que z ao quadrado vezes 2y é 2yz ao quadrado. Pode colocar direto.
Eu fiz questão de mostrar aqui para explicar para vocês o que é feito e também para falar sobre a propriedade da multiplicação, a propriedade distributiva, que foi comentado no exercício que alguns estavam com dúvida. Então, o que eu fiz aqui? Z ao quadrado vezes 2y, nós temos o resultado. Z ao quadrado vezes 3y ao quadrado fica 3y ao quadrado, z ao quadrado, menos z vezes 2y, desculpa, menos 2z vezes 2y, menos 4yz, porque é uma multiplicação de um negativo por um positivo, né? Fica negativo, e eu multiplico os números pelos números e a parte literal pela parte literal. Parte literal é diferente, z e y, então a gente só junta, né? A gente não acrescenta nada aqui. Fica 4yz negativo. Menos 2z vezes 3y ao quadrado, fica menos 6y ao quadrado z. Percebam que eu coloquei as letras na ordem alfabética, tá? Isso é um hábito que a gente costuma fazer mesmo. Então, se habituem a fazer isso, né? É importante. E aqui, então, para finalizar aqui, 1 vezes 2y é 2y, e 1 vezes 3y ao quadrado é 3y ao quadrado. O que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui, então, a resposta em forma desorganizada. Para melhorar isso, dá para organizar por ordem de grau, né? Eu falei numa outra aula, a gente tem que usar a gente pode usar, né, a referência da ordem, grau maior para o menor, né? E aí, então, nós teríamos que só reorganizar isso, não seria nada muito importante. Mas, de momento, eu gostaria mais era de focar na explicação da multiplicação, que era o que vocês precisavam fazer, tá? Aqui nós temos, então, eu acabei repetindo sem querer essa imagem, mas não tem necessidade. E só para ficar, para colocar para vocês, né? Observamos o resultado obtido, que foi o que a gente fez. Existem monômios semelhantes para agrupar. Se nós tivéssemos, que não é o caso, algum monômio, algum termo com parte literal igual, nós agruparíamos, né? Porque quando a parte literal é igual, a gente pode somar. Mas no caso aqui não tem nenhum que possa, então a resposta fica como está, ou somente organizado. Além disso, somente a organização, tá? Como a gente tinha combinado no início do vídeo, eu vou explicar uma questão. Eu não lembro se eu combinei, mas estou falando então. Eu vou fazer a correção apenas de uma questão de multiplicação e uma questão de divisão, porque eu quero ser bem detalhada na explicação. E a divisão é um pouquinho mais trabalhosa, senão nós vamos ficar com um vídeo de 1 hora aqui. Então, vamos lá para a segunda atividade que eu quero corrigir. Nós temos aqui a divisão de polinômios. O polinômio A dividido pelo polinômio B. É isso que o problema pede. Na questão A, o polinômio A é 15A ao cubo mais 23A ao quadrado mais 5A. E o polinômio B é 3A mais 4. A gente precisa lembrar que a divisão de polinômios, a gente utiliza a mesma ideia da divisão de números inteiros, né? A gente precisa armar a conta, como vocês costumam falar, né? Vocês sempre tem que armar a conta, né? Sim, tem que armar a conta. Neste caso aqui, a gente vai fazer, então, a demonstração da conta armada. E aí, eu tenho aqui 15A ao cubo mais 23A ao quadrado mais 5A dividido por 3A mais 4. Como é que eu faço esse processo agora? A primeira coisa que eu vou observar é quem é o termo de maior grau do polinômio do dividendo. Só para lembrar, quem não lembra, numa divisão, isso em qualquer divisão, o número que está sendo dividido é o dividendo.
No caso aqui, é todo este polinômio aqui, né? 15a ao cubo mais 23a ao quadrado mais 5a é o nosso dividendo. O divisor é aquele que divide, é por quantas vezes eu estou dividindo o dividendo. Então, nosso divisor é 3a mais 4. O resultado da divisão é o quociente e o que sobra é o nosso resto. Só para lembrar, né? Porque a gente usa bastante esses termos até para dar nomes, né, ao que a gente está fazendo. Então, a gente vai observar agora, dentro do dividendo, qual é o termo de maior grau? O termo de maior grau é 15a ao cubo. Dentro do divisor, quem é o termo de maior grau? O termo de maior grau no divisor é 3a. Observando esses dois termos, 15a ao cubo dividido por 3a, quanto que fica? Lembrando, isso é uma divisão de monômios. Então, eu faço 15 dividido por 3, que vai dar 5, e faço a ao cubo, dividido por a. Como é que eu resolvo isso? O a se mantém e eu faço a subtração dos expoentes. Aqui eu tenho um 3, e aqui, apesar de não aparecer, eu tenho o número 1. Então, eu faço 3 menos 1 e resulta em 2 o expoente. Ou seja, 5a ao cubo dividido por 3a, desculpa, 15a ao cubo dividido por 3a dá 5a ao quadrado, certo? Agora, eu faço o caminho inverso, né? Isso é regra da divisão. Isso eu estou só seguindo a regra agora da regra da divisão. 5a ao quadrado vezes 3a dá 15a ao cubo. 5a ao quadrado vezes 4 dá 20a ao quadrado. Como a regra na divisão, eu preciso subtrair isto aqui, né? Então, o 15a ao cubo de baixo, que era positivo, fica negativo. E o 20a ao quadrado também vai ficar negativo. Então, eu tenho como resultado, ó, eu vou fazer 15a ao cubo menos 15a ao cubo, que dá 0, e 23a ao quadrado menos 20a ao quadrado, que resulta em 3a ao quadrado. Seguindo pela regra da divisão, que vocês já conhecem, tenho ainda mais um fator para descer, para continuar a operação. Eu desço 5a e faço de novo o processo que eu fiz inicialmente. Quem é o termo de maior grau aqui? Agora é o 3a ao quadrado. E quem é o termo de maior grau no divisor? Agora, ainda é o 3a. 3a ao quadrado dividido por 3a, nós temos a. Porque a vezes 3a resulta em 3a ao quadrado. Lembrando, a divisão, né? O 3 divide por 3, que dá 1. O 1, como eu costumo dizer, ele é tímido, ele não gosta de aparecer, então ele não vai aparecer aqui na frente, mas é como se ele existisse aqui. O a ao quadrado, eu vou subtrair os expoentes, esse 2 menos o 1, que também está escondido, tímido, não aparece, né? Mas existe. 2 menos 1 dá 1, e com o expoente 1 eu não preciso mostrar, ele fica a. A vezes 3a fica 3a ao quadrado. A vezes... Aqui, deixa eu mostrar aqui a outra parte, ó. 3a ao quadrado. E a vezes 4 fica 4a. Com este resultado aqui, eu faço a subtração. 3a ao quadrado mais 5 menos 3a ao quadrado mais 4a. Mais 5a, né? E aí, o que que acontece? O negativo que está aqui na frente torna o 3a ao quadrado negativo e o 4a também negativo. Com isso, eu fico com 0 aqui e 5a menos 4a dá a. Terminei a divisão? Não, eu não terminei a divisão. Porque para eu terminar o processo de divisão de polinômios, o meu resto precisa ter um grau
menor do que o grau do meu divisor. Então, o grau é igual a, tem grau 1, e 3A também tem grau 1. É o mesmo grau. Eu não posso parar por aqui. Agora, isso aqui é um conteúdo um pouco mais antigo, não é do ano, mas é importante que vocês entendam, vejam, tá? Eu tenho A. Na verdade, eu tenho 1A, né? Esse 1 aqui vai dividir com o 3. Como é que eu posso representar 1 dividido por 3 em número? Eu poderia fazer esse cálculo, que me traria uma dízima periódica, mas eu também posso representar isto com uma fração, que nada mais é que 1/3, né? Então, 1A dividido por 3A resulta em 1/3, certo? Por quê? Porque 1/3 vezes 3A resulta em A. Como assim? Olhem comigo, na multiplicação de frações, esse 1 multiplica pelo 3A e nos traria a fração 3A terços. 3A terços, então, eu estaria dividindo o 3 do A pelo 3 do denominador, que me traria, então, por simplificação e forma irredutível, o A sozinho, tá? Por isso, então, resulta em A, certo? Então, 1/3 vezes 3A dá A, e 1/3 vezes 4 dá 4/3. Com isso, de novo, eu faço a subtração, e eu fico agora, assim, com o fim, né? Agora, terminando realmente a divisão, o resto fica menos 4/3. Então, eu tenho que a divisão 15A ao cubo mais 23A ao quadrado mais 5A, dividido por 3A mais 4, resulta em 5A mais A mais 1/3. Sim, 1/3, porque fração é número. Podemos usar fração. E o resto é menos 4/3. Isto é a nossa divisão, numa forma bem detalhada, eu creio que bem explicado. Se tem dúvida, assiste o vídeo de novo, assiste com mais calma e mais atenção. Eu não entendi um pedaço, assiste a parte que não entendeu, né? E vamos tentar pegar essa ideia, né, desse conteúdo para tentar concluir os exercícios que foram propostos. Um abraço, então, pessoal. Por hoje era isso. Até a próxima aula.